Olha quem tá de volta para mais um episódio do Resenha Esportiva. Eu, Rafael de Quevedo e o meu parceiro Carlos Souza juntos mais uma vez para falar sobre a classificação do Internacional para a semifinal. O Inter é um dos 4 melhores da América e a vitória muito consistente do Grêmio para cima do Cruzeiro, também falando do empate de Internacional e Flamengo. E já vamos projetar a dupla Grenal para os próximos confrontos. O Grêmio recebe o Cuiabá e o Inter vai simplesmente jogar contra o Goiás fora, que é uma pedreira. E a gente vai comentar agora, então. Te acomode, pegue uma pipoca, pega uma ceva e vem com a gente para mais novo episódio do Resenha Esportiva. Vamos falar de Grêmio, vamos falar de tricolor imortal. O Grêmio recebeu o Cruzeiro e jogou muita bola. Eu tava nesse jogo e olha, eu te digo, hein, a chamada que o Renato deu nos jogadores, aquele negócio contra o Santos que ele falou, ó, vamos acordar, o negócio não é assim que funciona, não vai ter folga. Né? Se não jogarem bem, não vai ter folga. O Grêmio jogou muito bem, Bitelo entrou muito bem, Ferreira entrou muito bem, jogou muita bola nesse jogo. E é muito bom a gente ver o Jeromel de volta. Né? A gente vê pessoalmente um craque, um gênio que é o Jeromel, voltando e jogando muita bola. Ele não errou uma dividida. Isso mostra a competência, a qualidade e até mesmo o que faltava na equipe do Grêmio. Pedro Jeromel de volta. Infelizmente, né, ele jogou só ali 45 minutos, porque ele acabou sendo substituído pelo Rodrigo Eri, o Jeromel que não aguentou mais. Ele deu um carrinho na lateral e aí depois disso ele não conseguiu voltar a atuar ali do jeito que estava atuando, mas é muito bom ele de volta, né? Com gols de Soares, Carbajo e PP, Grêmio 3, Cruzeiro 0, Carlinhos. Então, o Grêmio fez realmente aí uma boa partida, né? A gente comentava que o Grêmio estava devendo, né, uma atuação convincente. O Renato mexe na equipe para esse jogo, né? Saca Ferreira e Bitelo. Bitelo que não vinha bem, fazia alguns jogos já. O Ferreira é sempre ali um perigo no 1 contra 1, mas eu acho que ele ainda peca muito na finalização. Aí ele começa o jogo com o Cristaldo, né? Ele traz também o PP pro time e deixa ele Carbajo e Vila Sante, né? Povoa bem o meio de campo e dá mais uma oportunidade pro João Pedro Galvão, que aos poucos eu acho que ele vai começar a desempenhar um melhor futebol. Nesse jogo também não teve o Reinaldo, o Cuiabano foi muito bem, né? Tem o João Pedro que tá numa fase que eu acho que ele já jogou mais pelo Grêmio, mas também não comprometeu. A dupla de zaga, né, clássica do Grêmio de muitos anos atrás aí, né, Jeromel e Kahneman de novo jogaram juntos. O Jeromel acabou se machucando, né, no finalzinho do primeiro tempo, sentiu ali um desconforto na coxa. É uma pena, né, porque ele estava voltando, né, depois de um longo tempo parado, mas a princípio dessa vez não foi um problema no mesmo joelho, então ele deve voltar em seguida, né, de novo aos treinos e a jogar depois. Mas o Grêmio realmente fez um bom espetáculo, né, para quem estava assistindo. E quando entrou o Bitelo e o Ferreira, que tu comentou, foram muito bem também. Bitelo acha um passe maravilhoso pro gol do PP. Depois tem uma jogada que o Ferreira faz e serve o Bitelo, que ele faz o gol, mas o Bitelo estava impedido. Assim como o Soares também no primeiro tempo tem um gol impedido. O jogo poderia ser 5-0, né? Tranquilamente 5-0. O Cruzeiro veio com alguns desfalques, é verdade, né? Mas isso não diminui aí a atuação da equipe do Grêmio. Fez valer o fator casa, se impôs em cima do Cruzeiro, né? O Soares muito bem, Cristaldo, os 3 volantes muito bem, PP muito saindo bem pro jogo. Então assim, ó, não tenho o que dizer dessa atuação do Grêmio, impecável. Não sofreu gols também, porque o Grêmio geralmente vinha ganhando, mas também sofria gols. Então, né, aconteceu aí que ele não sofreu gol nesse jogo, então é um ponto positivo também. Rodrigo Eli, quando entrou, não comprometeu, deve ser o titular também no final de semana ao Sim. lado do Kahneman para esse jogo. O Reinaldo também deve voltar à equipe, então deve ter algumas mudanças aí. No gol também o Kaique deve jogar nesse final de semana, porque o Grêmio tá suspenso. Muita expectativa, meu. Eu tô curioso para ver como que ele vai desempenhar, na verdade. Eu não sei se ele vai bem, se vai mal, mas eu tô muito curioso, porque dizem que ele é um cara que sai bem do gol. Então eu acho que realmente vai ser aí uma estreia marcante pro próprio jogador,
né? Vale lembrar que lá na entrevista ele comentou, né, que pediu uma oportunidade pro Brum, pro Guerra, de jogar na equipe do Grêmio. Então acho que Ele vai ainda ser é jogador uma... do Ipiranga, né? Que Eu não havia lembro se ele pedido. vem por empréstimo ou não. Aham. Mas com certeza vai ser um momento marcante pro jogador também. Então eu acho que o Grêmio aí tem totais condições de vencer o Cuiabá no domingo. Né, um jogo pela manhã, é um horário diferente, mas que eu particularmente gosto muito, acho que é bem interessante para ti ir no jogo, levar a família e tudo mais. Infelizmente aqui para esse jogo, por enquanto a previsão é de chuva, né, o final de semana quase que É. praticamente inteiro aí. Então talvez isso diminua um pouco, né, o público desse jogo, mas sem dúvida vai ter bastante gente no estádio, né? Pode ser que mude até lá ainda, mas, né, pro jogo do Cruzeiro final de semana passado, o Grêmio realmente não deixou nada a desejar, foi muito bem. Soares voltou a marcar depois de um longo jejum, então é só manter aí esse ritmo, essa boa forma pro Marcou jogo do 2 final de vezes, né? semana. Uma infelizmente não valeu, mas ele, Aham. né, dá aquela assistência maravilhosa também pro Carbajo de letra. Então fez uma partida aí que não, né, calou um pouco aí a boca dos críticos, É. com certeza. Alô, cornetinhas! Alô, cornetinhas! Mas olha só, deixa eu comentar a respeito, principalmente do tripé de volantes, que pra mim funcionou muito bem. Eu gostei do jogo tecnicamente, né, falando agora, do Alexandre Mendes. Gostei dele. À beira, né, do campo, conhecido como Gabeira, né? Sim. À beira do campo, ele que às vezes ficava de braço cruzado, às vezes quando o Grêmio perdia a bola ele tava lá gesticulando, então bem, né, um pouco mais ponderado, mas dá pra ver que se conversa bem o Renato e ele, tanto que estão há muito tempo juntos. Mas foi legal porque as mexidas também foram boas, Claro. né? E ali no campo, nos 90 minutos, é muito difícil ter o contato com o Renato, né? Pode ter, não sei como funciona, se pode ter algum contato no intervalo, ou não pode ter nenhum contato, ou acha um jeito, mas foi muito boas mexidas, porque o Cruzeiro não estava conseguindo mais jogar, né? O Cruzeiro, a única bola que o Cruzeiro tem é a bola pro Lucas Silva. E o Lucas Silva não tava conseguindo jogar nesse jogo, né? Ele não sabe jogar na arena, né? É impressionante. Nos outros estádios ele tava jogando, é o melhor jogador, né? Do time da Raposa. Só que na arena ele não sabe jogar. Então, dava pra ver muito o Cruzeiro procurando ele e ele tentando se desarmar. Mas o tripé de volantes funcionou muito bem. PP muito bem em campo. O Carbajo jogou muita bola. Ora era Carbajo de primeiro homem, ora era Vidia Sante de primeiro homem, e os dois iam muito bem nas funções, né? Porque são 3 jogadores, até mesmo com a mesma característica, né, que podem fazer uma primeira função muito bem, mas que sabem fazer um box-to-box, sabem ligar, né, para o setor de ataque muito bem. Então, eu acho que são 3 jogadores com uma mesma característica que se conversaram muito bem. E o Grêmio evolui quando tem Soares, né? Quando o Soares está afim de jogar. Quando o Soares está afim de, esse é meu jogo, deixa pra mim. E foi o que ele fez contra o Cruzeiro. Ele jogou muito bem, ele estava livre, ele estava solto, ele pedia a bola, gesticulava, tanto que teve 2 momentos que ele pediu a bola, que ele errou a bola. Ele não pediu, ele errou a bola e ele reclamava dos jogadores, porque tu não tá ali e tal, mas só que a bola era muito mais erro dele do que propriamente de posição. Ele reclama bastante o jogo Ele inteiro. reclama muito, isso daí ele reclama. Até mesmo acho que ele tá reclamando pra ele mesmo, né, dos erros. Mas dava pra ver que ele tava muito mais participativo, que ele ora tá trabalhando a bola, né, ora ele tá criando e ora ele tá fazendo o gol, que foi o gol que ele acabou fazendo, e um belo gol. Então assim, o Cruzeiro, coitado, né, é um time fraquinho, já foi muito mais perigoso. Agora ele, né, tá passando aos trancos e barrancos, até Aí o Pepa. Técnico, né? O Pepa, exatamente, o Pepa foi demitido, então o Cruzeiro, né, ora fala que o Paulo Autuori vai assumir, ora o Rolão Preto, né, então tem que ver se o Rolão Preto vai erguer, né, o Cruzeiro. Mas assim, o time do Cruzeiro é muito fraco, e o Grêmio se prevaleceu muito disso. Mas eu gostei das atuações do PP, gostei das atuações... Cara, o Jeromel pra mim foi brilhante, tá? Que pena que, né, volto a repetir, que pena que foi só 45 minutos, porque o cara joga de terno, irmão. Ele joga muita bola.
Ele antecipa quando tem que antecipar, ele passa quando tem que passar, ele segura a bola quando tem que segurar, é um outro refino. Vigia Sante jogou muito bem e pra mim o melhor da partida, né, além obviamente da atuação de gala que foi do Pedro Jeromel, o Soares. O Soares eu vi um jogador muito solto, então contra o Cuiabá é bom, porque o Cuiabá pra mim é melhor que o Cruzeiro, tecnicamente, com peças melhores, né? Isso daí a gente viu o Cuiabá vencendo do Flamengo, vencendo do Inter, vencendo de outros times que a gente achou que, por exemplo, o Cuiabá ia brigar pra não cair. E hoje ele tá muito mais bem montado, com um técnico muito bom também, né? Do time do Dourado. Então, assim, tem que cuidar o time do Cuiabá, mas eu não vejo muito também essa preocupação para não ganhar, Carlos. Porque o Grêmio veio muito bem e se continuar com esse esquema, com esse tripé de volantes, com... Que pena que o João Pedro Galvão não jogou muito, né? Eu acho que ele é o que mais se destoou negativamente do time que estava vindo muito bem, mas só que sempre tem alguma peça que não corresponde muito bem. E o João Pedro não está correspondendo muito, e aí eu quero voltar naquele papo que a gente teve. O João Pedro não é ponta, Carlos. Ele não é ponta. Eu nunca vi ele ponta. Daí o pessoal tá falando, ah, Rafa, mas né, no Cagliari e tal. A característica dele não é de ponta, ele é segundo homem de ataque. Ele é meio atacante. Então, assim, ele pode jogar, pode, né, dar a sua contribuição, pode, mas, cara, eu não vejo ele como ponta, Carlos. Então, obviamente, ele vai se destoar um pouco. Mas o Grêmio jogou muito bem. Depois daquela rateada que foi contra o Santos, melhorou muito, né? Então, tomara que o Grêmio continue essa tendência e agora aproveitar, né, o jogo contra o Cuiabá e depois a parada FIFA, né? Sim, eu acho que ele não deve também, o Renato, mexer no time para esse jogo, porque deu muito certo. Embora também quem tenha entrado tenha dado conta do recado. Eu acho que o time rendeu bem também antes das trocas. Então ele deve manter aí, né, esse time base para jogar agora contra o Cuiabá. O João Pedro Galvão, eu entendo que ele não está jogando o melhor futebol dele, talvez não esteja também na posição, né, que ele consegue desempenhar melhor, mas ele vem com um cartaz muito grande, né, de ser um jogador decisivo, importante, que ganhava bem lá no Fenerbahçe. Então eu acho que o Renato vai dar mais oportunidades para ele porque ele quer ver mais, ele sabe o potencial que esse atleta pode ter. Então, como o Ferreira também não vinha, né, fazendo jogos tão bons assim, ele é muito bom no contra um, que nem eu comentei, mas ele não vem fazendo gols, ele é um jogador que peca muito na finalização. Fez o gol contra o Fluminense aqui, mas nos outros jogos ele teve muitas chances contra o próprio Vasco, que ele entra driblando na área e era só ele finalizar, Sim, ele prefere dar sim. mais um drible. Então eu acho que ele peca muito na finalização e eu acho que o João Pedro Galvão já é um jogador que é de mais finalização do que ele. Então daqui a pouco, se ele tiver uma ou outra chance, ele é capaz dele, né, fazer o gol. O Renato, ao que tudo indica, deve manter o time e eu também manteria. O time desempenhou bem contra o Cruzeiro, realmente, mesmo com três volantes. Não quer dizer porque tu tem três volantes que vai ser um time defensivo, assim como não era quando tinha três zagueiros. Sim, Porque tu concordo. solta os laterais, deixa todo mundo mais solto para jogar. E três volantes é a mesma coisa. Vai ficar um pouco mais, mas os outros dois vão jogar soltos, sabe? Os laterais também daqui a pouco ganham mais confiança para subir também. Então não quer dizer que vai ficar um time mais defensivo porque tem três volantes, porque o PP é um jogador que poderia ser meio campo facilmente. O Carbajo tem um bom domínio de bola, chega bem na frente também, marcou um golaço contra o Cruzeiro. Então eu acho que não quer dizer que né, não são as peças que, né, que dizem, né, qual que é o esquema que tu vai ter. Porque daqui a pouco o PP tá jogando lá na frente, o Carbajo pode chegar na área toda hora. Então eu acho que o Grêmio tem totais chances de vencer o Cuiabá. Mas até pouco tempo atrás o Cuiabá veio aqui e venceu o Inter. Então fica aí um recado de que não vai ser um jogo fácil. O time do Cuiabá estava numa fase boa, perdeu aí três jogos, vem de três jogos sem vencer. Então eles também precisam se reabilitar de novo no campeonato. Então fica aí né, o alerta para que não vai ser um jogo fácil. A tendência é que o gramado esteja molhado. Isso talvez favoreça um pouco o time do Cuiabá, porque o Grêmio tem um bom toque de bola, ele gosta de botar a bola no chão e jogar, e a bola parada do Cuiabá é muito forte, né? Então talvez isso seja um ponto que favoreça um pouco o time do Cuiabá.
o Grêmio tem que ficar ligado, não vai ser um jogo fácil. As condições do gramado talvez favoreçam, né, o time do Cuiabá. Mas o Grêmio em casa, né, tem totais chances de vencer. Concordo que o Cuiabá talvez seja um time mais qualificado tecnicamente do que o próprio Cruzeiro. Então, todo cuidado é pouco. Sair perdendo um jogo desses em casa é perigosíssimo, porque o time tem que se expor aí cada vez mais. E o time do Cuiabá joga com dois pontas que são muito rápidos dos lados. Sim. Então eu acho que o Grêmio tem que ficar esperto, fazer um jogo inteligente, né? Não precisa ter pressa para fazer um gol. As chances vão acontecer naturalmente. Tem jogadores de qualidade para ali na frente para finalizar, para fazer gol, enfim. Então eu acho que o Grêmio tem que ter cuidado, mas se impor dentro de casa porque não tem outro resultado a não ser os 3 pontos contra o Cuiabá em casa. Falou da chuva, que provavelmente vai estar, e a gente tá em época de Expo Inter. Eu até tava achando estranho, porque sempre em época de Expo Inter Sim. chove. Então, né, a tendência é que o final de semana seja chuvoso. A gente lembra recentemente das últimas chuvas fortes que a Arena pegou. Foi 1-1 do Grêmio Bahia e 3-3 Grêmio Bragantino. Que o Grêmio não jogou absolutamente nada. Exatamente. O Bragantino veio e voou na chuva. Jogou muita bola, que talvez uma das melhores partidas que o Bragantino fez no ano, fez contra o Grêmio 3-3. Até teve uma atuação horrível contra o do Diogo Barbosa, né? Que depois dali, eu acho que daí depois é que ele assinou com o dinizismo. Mas assim, cuidar muito isso, né? Porque daí a gente vai mais para um jogo chuvoso, vai mais para um jogo na arena, que o gramado já é ruim, não pega sol, é um gramado bem debilitado, daí vai pra chuva, entendeu? Vai agredir muito mais o campo, e aí a gente vai ver talvez mais um jogo feio, entendeu? Então, aproveitem muito, porque assim, se o Cuiabá é bom na bola aérea, o Grêmio é fraco. Então, né, cuidem bastante isso, preste atenção em cada bola, porque eu vou muito nessa tua linha de raciocínio. Eu acho que o Cuiabá vai vir muito centrado, se chover mesmo, se for debilitar o gramado da maneira que fica na chuva lá, vai vir muito explorar a bola aérea, que é um ponto fortíssimo do time, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu tô acompanhando recentemente, Carlos, daí, né, principais veículos de imprensa gaúcho falando do Ferreira. E eu acho o Ferreira um dos melhores jogadores que o Grêmio tem. Só que talvez a história dele não permita que a gente fale do Ferreira da maneira que tem que ser falado, certo? Porque ele vem de seguidas lesões, e quando não tem lesão ele tem problema extra-campo, envolvendo empresários, envolvendo, né, tudo isso, e acaba de certa forma atrapalhando o jogador no desenvolvimento dele. Tu acha que depois daquele erro, né, que todo mundo acabou colocando a culpa no Ferreira naquele segundo gol contra o Santos, e que acabou de certa forma criando muito mais um atrito, né, com o torcedor, e eu vejo muito os veículos de imprensa comentando isso. Tu acha que o Ferreira se encerrou o ciclo? E esses jogadores como Lucas Bessosi e Turbi, que só veio aqui para ganhar salário ou para treinar, sei lá, mas esses jogadores, eles vêm para ser a peça que o Ferreira não vai ser a partir de 2024, ou tu acha que a gente mais uma vez tem que confiar no Ferreira? Porque assim, pra mim, bola no pé ele tem, tá? E ele saindo do Grêmio, não interessa o time que ele for, ele vai jogar muito bem. Porque pra mim ele é muito bom jogador. Mas talvez no Grêmio tenha se encerrado o ciclo, muito por problemas extra-campo e a gente conhecer o que é o Ferreira, né? Então, assim, seria muito ruim a gente não poder contar com o Ferreira mais, mas eu não vejo muito espaço nele do Grêmio. Eu acho que falta um pouco, talvez, fora, né, a questão das lesões, enfim, um pouco mais de instrução para ele. Né? O empresário dele, ele é polêmico, né? Ele tem outros atletas no Grêmio também que ele coloca pressão para os caras jogar, né? Ele quer mais oportunidades cada vez mais para os atletas dele, e tá certo, tá no direito dele de querer que os atletas que ele agencia joguem no Grêmio. O TT também era assim, enfim. Então eu acho que ele tá no direito dele. Mas nem por isso, né, o Grêmio precisa dizer amém para tudo que ele faz. Então eu acho que aí tem, né, um contraponto de
eu quero que ele jogue e o Grêmio colocar o jogador para jogar. O Ferreira já demonstrou aí em várias oportunidades que ele tem qualidade, que ele é um bom jogador. As lesões têm atrapalhado ele um pouco, sim, né? Porque ele não consegue ter uma sequência de jogar 6, 7, 8 jogos, fazendo gols, colaborando. Quando ele começa a jogar bem, ou ele não faz gol, ou daqui a pouco ele dá, né? Agora que nem o caso, ele falhou contra o Santos e agora o João Pedro, em tese, virou o novo titular do time do Grêmio. Então falta para ele uma afirmação também. Eu não sei se encerrou o ciclo. Eu acho que isso é uma palavra que depende muito do jogador e do clube, sabe? De querer contar com o jogador e daqui a pouco o jogador também querer contar com o clube. Porque daqui a pouco assim, o Grêmio tá contando com ele, só a cabeça dele tá fora do lugar, né? Tá fora do Grêmio. Cara, não adianta, não tem muito o que fazer. Tu tem que liberar o jogador. Aí tem que ver direitinho com ele. Olha, tu gosta do Grêmio, tu quer continuar aqui, né? A gente conta contigo. É óbvio que o clube não vai dizer que não conta com o jogador, mas o jogador também tem que querer. Não é partir só do clube, né? Que o jogador fique, que ele desempenhe, enfim. Então eu acho que é uma união dos dois. O Ferreira é um ótimo jogador. Eu acho que ele peca ali no terço final na questão da finalização. Eu acho que ele é um jogador que, se ele aprimorasse a finalização dele, ele seria um jogador super completo, porque ele no contra um é um baita jogador, ele consegue muita vantagem em cima dos defensores, mas falta para ele a finalização. Tudo bem, ó, tem o Soares ali, eu vou dar um drible e vou servir o Soares ele fazer o gol sempre. Mas eu acho que falta mais constância para ele, de fazer isso sempre, de dar certo, de acreditar talvez um pouco nele mesmo, né, de não ir muito na pilha dos empresários, né, de alguém que não quer o bem dele. E porque assim, é muito fácil criticar o Ferreira, né? Qualquer jogador, né, tu pega qualquer veículo de mídia, ah, mas o Ferreirinha não joga. Ah, mas ele só dribla. Ah, ele tá sempre machucado. Então assim, para criticar ele é muito fácil. Tu vê assim, né? Volta e meia algum veículo estão falando, ah, vamos falar do Ferreira. Aí começa, ah, fez isso, aprontou isso, é aquilo. Então, assim, para jogar pedra nele é muito fácil. Assim como era com o Jean-Pierre, né? Exatamente. Né? Que também não se cuidava, que estava sempre aí em noite, né? Que era sempre flagrado em algum lugar ou outro. Então, assim, depende muito do jogador querer. Assim, ninguém inventa nada. Pode ser que a gente aumente um pouquinho, mas inventar alguma coisa sobre ele é, né, bem raro de acontecer. Pode se aumentar, ah, ele tá aí há não sei quantos jogos sem jogar e tudo mais, né? Isso aí é válido, é justo. Mas eu acho que depende muito dele, de querer estar no Grêmio, de se cuidar, né, com as lesões, enfim, e de ter a cabeça no lugar e focar só em jogar bola, que é o que ele sabe fazer. Vamos pro lado vermelho agora? Vamos lá, pro bora. lado do Beira-Rio, na Padre Cacique. É o seguinte, o Internacional no final de semana empatou com o Flamengo, com o time reserva. O Flamengo bem modesto também, né? Meu Deus do céu. E a gente com medo do Flamengo. Por favor, cara. Mas daí depois a gente comenta um pouquinho sobre a final da Copa do Brasil também, que é importante a gente comentar. Mas isso aí é paralelo. Empatou em 0-0. Gostei do time do Inter, hein? Gostei do time do Inter. O time bem reserva. Daí depois, né, acabou entrando os jogadores um pouco mais de titularidade na equipe colorada, mas o Internacional soube segurar o Flamengo. O Flamengo também contra o Inter é uma coisa que eu vou te dizer, né? É uma toca, né, o Inter pro Flamengo, né? Porque o Flamengo começa a errar passe quando não joga, o Gabigol se some. É impressionante, meu. Aí vem jogar com o Grêmio, vira uns leão. Nossa. Né? Todo mundo joga. Aí, com o Internacional não conseguem jogar e o legal, por mais que seja 0-0 e por mais que o Internacional precise dos 3 pontos, mas empatou com uma equipe que é difícil de tirar pontos no Maracanã. Muito difícil. Né? Ainda mais com o público que sempre tem. O Flamengo sempre lota o Maracanã, não interessa o jogo que seja. Então, assim, o Inter teve um bom resultado com o time reserva, a estratégia foi muito boa, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre Internacional 2, Bolívar 0, que o Internacional se classificou para a semifinal da Libertadores, mas pelo Campeonato Brasileiro precisa de pontos o quanto antes, mas tirou de um Flamengo que no Maracanã é muito complicado até mesmo de empatar, né? Então, assim, o Inter soube anular muito bem o setor ofensivo.
o Inter pressionava muito a linha, a primeira linha do Flamengo. Então, ora a bola tava com o Matheus Cunha, mas o time do Inter pressionava lá em cima, né? Então, tinha muitas vezes que o Matheus Cunha se atrapalhava na bola, fazendo com que ia para lateral. Léo Pereira não se entendendo muito bem com o Fabrício Bruno também. O Luiz Adriano e o Pedro Henrique também contribuindo muito para que a bola não saísse muito daquele setor. O Hugo Malo jogando muito bem. Hugo Malho, é Malho, né, que falam, isso eu sempre me confundo nesse jogador. Mas jogando muito bem, tô gostando desse jogador. Eu acho que a contribuição dele é muito boa, muito válida. O Gabriel jogou bem. Então, assim, Bruno Henrique, melhor em campo, disparado. Bruno Henrique é brilhante. Bruno Henrique, eu acho que foi tu que comentou a respeito, que ele é um titular no banco. É impressionante o que ele joga e a contribuição que ele deu defensiva e ofensiva pro time do Inter para que o jogo continuasse no 0x0. Carlos, eu quero saber de ti se tu gostou ou não. Internacional 0, Flamengo 0. Talvez o melhor não tenha nem sido o Bruno Henrique, tenha sido o Kehler, né? Que quando precisou realmente dele, foi o jogador que salvou, né? Porque o Flamengo, embora não tenha, né, aquela superioridade que te esperava que ele tivesse, ele teve chances e o Kehler estava lá para defender a meta do Inter, né? Assim como o Rocher veio salvando em muitos jogos também, o Kehler não fez diferente, salvou o time do Inter da derrota lá no Maracanã, mas eu achei um time muito corajoso. O Inter não ficou ali só esperando, né? Até porque também não é a característica do Kudê. Ele gosta de botar o time em campo. Quando tem que pressionar, ele pressiona o adversário lá em cima. Quando tem que recuar, ele recua. Então, assim, ele é um treinador muito inteligente. Ele sabe os pontos fortes do Flamengo e ele soube explorar bem. Tanto é que o Inter, assim, não sofreu tanto na partida. O Kehler talvez tenha sido melhor, ok. Mas o time do Inter não sofreu tanto na partida. Não teve tanta chance também de vencer, é verdade. Mas foi um jogo, assim, entre aspas, seguro pro Inter, né? Ele soube ali administrar bem a partida. O Arrascaeta se machuca ainda no primeiro tempo. Depois o Luiz Araújo também se machuca. Então são duas peças aí da parte, né, ofensiva do Flamengo que com certeza fizeram falta. Principalmente o Arrascaeta, porque todo mundo sabe da qualidade que ele tem. Então eu achei uma partida assim... Esse ponto que o Inter traz do Maracanã foi fundamental, né? Talvez assim, ele tenha jogado talvez mais do que nos jogos que ele jogou em casa, que ele perdeu pro Cuiabá, que ele perdeu pro Fortaleza. Então ele buscou um ponto que talvez ele teria que ter feito em casa. Sim. Então aos poucos ele começa a, né, de novo deixar aquela conta ali mais equalizada. Então eu acho que valeu esse ponto, valeu o desempenho do time do Inter também, né? Não ficou só esperando. Foi um time corajoso em campo. E aquilo que eu comentei, time reserva do Inter que tem Bruno Henrique, que tem Gabriel, que tem o Maurício. Pô, são reservas de luxo, Reserva né? de luxo. Então esses três aí poderiam facilmente ser titular do time do Inter. Então o Inter vai incorporando também um time reserva, né, de qualidade, Pedro Henrique, né, Luiz Adriano, o próprio Hugo Malo, que vem jogando bem, que foi bem também no jogo de volta aqui contra o Bolívar na zaga. Ele apareceu com o Hugo Malo que ninguém esperava e foi muito bem na partida. Então eu acho que aos poucos ele também vai se credenciando aí para ganhar para cavar um espaço aí no time do Inter. Mas eu achei uma atuação segura do time do Inter. Sofreu quando tinha que sofrer, mas não ficou ali só esperando o time do Flamengo, né? Se impôs também durante a partida. Então eu acho que esse um ponto aí é super válido pro time do Inter. Não, e o Inter teve tanta chance quanto o Flamengo. Se o jogo tivesse gols, teria que ser um gol para cada lado. Sim. Né? Porque o Matheus Cunha faz defesas importantes e o Kehler faz a defesa do jogo. Né? Uma bola ali que era indefensável. O Kehler titular não faria aquela defesa, entendeu? Ele é um bom reserva, ponto. Cara, uma atuação muito boa do Kehler e méritos totais pro preparador, né? Porque o preparador tem o Rocher jogando muito, voando em campo, tá? E a gente tem, quando não tem o Rocher, vem um Kehler que era todo contestado e faz a defesa do jogo da maneira que fez, só um pouquinho. Um trabalho muito bom.
né? E daí foi contestado porque o antigo preparador de goleiros, o Daniel Pavan, foi demitido. Então, né, vinha muito questionamento de por que o Internacional havia demitido um dos melhores profissionais dessa categoria do Inter. Então, né, tinha muita dúvida por que ele acabou sendo desligado. E as respostas vêm com o trabalho. Sim. Então, né, obviamente vinha muito bem o Daniel Pavan, mas o novo preparador, o que está agora, que eu não sei o nome dele, peço até desculpas, mas está fazendo um excelente trabalho. Então a gente tem aí uma solidez no gol que nos credencia a pensar, não, se tem Rocher, talvez o Kehler possa contribuir de fato. Um outro ponto importante é o entendimento dos jogadores com o esquema do Kudê. Por quê? Não interessa o time que entra em campo. A característica é a mesma e o time joga de uma mesma maneira. Porque a gente vê, né, obviamente, com melhores peças, os titulares, tá? Óbvio, né? A gente não pode questionar a titularidade do Ener Valencia ou do Luiz Adriano. Do Wanderson, que jogou muito bem contra o Bolívar, Pedro Henrique. O Johnny, que para mim é um dos melhores jogadores que o Internacional tem atualmente. Olha que eu sou muito crítico do Johnny, sempre fui. Mas com o Kudê ele tá jogando muito bem. Sim. Ou ele ou o Gabriel. Então, né, obviamente tem uma diferença de titularidade. Mas os reservas contribuem muito bem com esse esquema do Kudê e entendem muito bem. E dá pra ver que o elenco todo tá encaixado no esquema do Kudê. Porque o Internacional entra reserva e muito questionado. As casas de aposta tava dando 6 para a vitória do Inter, 7 para a vitória do Inter, porque era muito mais a tendência que o Flamengo liquidasse o Internacional, mas não foi bem isso que a gente viu em campo. A gente viu duas equipes jogando de tal forma. Beleza, daí tu pode entrar no questionamento, Rafa, mas o Flamengo tá completamente desmobilizado, tá querendo que o Sampaoli seja demitido. Beleza, mas o Flamengo continua sendo o Flamengo, com o melhor elenco do Brasil, com o melhor elenco do papel, né, com certeza. Então, assim, faz ainda mais méritos o que o Internacional está fazendo ao longo dessa pós-chegada de Eduardo Cudê, porque os jogadores estão entendendo o esquema de jogo e ao meu ver, não interessa as peças que entrarem, se for totalmente titular, se for um misto, se for reserva, a maneira vai continuar sendo a mesma, Carlos, e é isso daí que é muito legal da gente ver, que o Cudê acabou implantando seu esquema de jogo muito rápido e toda a coletiva que ele tem, ele acha um jeito de agradecer a equipe e agradecer ao elenco por estar entendendo o esquema dele, que é muito diferente do que o Mano Menezes gosta de jogar. E ele agradece toda hora o elenco, agradece a maturidade do elenco, e é isso daí que a gente tá vendo em campo, Carlos. Um time maduro. E daí, já entrando com o jogo do Bolívar, o Internacional se credencia não só, obviamente, nos 4 melhores da Libertadores, mas se credencia até mesmo ao título. Porque, assim, de um lado tem Internacional e Fluminense, no outro tem Boca e Palmeiras, tá? Pra mim, o campeão sai de Palmeiras e Boca. Beleza? Mas o vencedor de Inter e Fluminense vem muito embalado para a final, porque vai ser um dos confrontos mais equilibrados que a gente vai ver nessa Libertadores. Um dos confrontos mais equilibrados. Porque do River e Inter a gente tinha certeza que ia passar o River. De Inter e Bolívar a gente tinha certeza que ia passar o Inter. Tinha certeza, mas só que depois das conotações do Inter, pra mim, pode foi crer, aberto. pode crer. Foi aberto. Mas só que... Cara, ele era favorito, eu acho. Exato, Era entendeu? Favorito, acho que sim. Mas só que nesse, entre Inter e Fluminense, a gente não vê favoritaço. Não vê favorito, assim como era Flamengo contra o Olímpia, assim como era Palmeiras contra o Deportivo. Não, isso aí. Né? Então tipo, são confrontos que a gente via muita diferença. Quem passar e avançar pra final vai ir muito com respaldo, entendeu? Porque é um confronto equilibradíssimo. E a gente vai falar, obviamente, nos demais episódios, muito sobre esse confronto. E a gente vai fazer até mesmo um comparativo de jogador a jogador pra gente entender quem é que é favorito. Porque esse confronto vale muito a pena. E o Internacional joga muito bem, entra muito bem contra o Bolívar. E a gente, né, com uma certa
cuidar aonde está pisando, né? Porque a gente via confrontos contra Melgar, contra Caxias, contra o próprio Olímpia, né? Contra o Olímpia, que o Internacional acabou Falar até do perdendo em Globo, casa, até do contra o Globo. Isso aí, daí chega contra o Bolívar em América. casa. Olha só, quantos resultados negativos o Internacional teve. E daí chega contra o Bolívar, que é um time, né, entre aspas, fraco. No Beira-Rio, o pessoal mesmo lotando e mesmo, né, tava com o pezinho atrás. Mas o Internacional teve uma atuação madura, fez o dever de casa, o Ener Valencia voando em campo, solto, livre, leve, solto, para fazer o que quiser, acabou fazendo 2 gols e o Internacional vence pelo placar de 2-0. E pra mim, Carlos, pra mim, depois do jogo contra o River, os 2 jogos contra o River, mas principalmente no jogo contra o Bolívar lá na altitude de La Paz, que o Internacional teve uma atitude madura, assim como foi maduro contra o Flamengo, pra mim se credencia o título, cara. Falando primeiro sobre o Kudê, né, e o esquema de jogo. Eu acho que mais do que peças, né, ele tem uma metodologia que ele impõe e quem tiver melhor, quem entender melhor o esquema vai jogar. Pode ser que seja o Gabriel, pode ser que seja o Johnny, pode ser o Maurício ou sei lá, o Arangues, né? Pode ser o Wanderson ou o Pedro Henrique. Quem entender melhor o que ele quer que o jogador faça, vai jogar. Ah, esse aqui deu uma oscilada, aquele ali tá vindo bem. Cara, pode ter certeza que quem tiver vindo bem vai entrar no time do Inter. Então, mais do que ter jogadores de confiança, ele tem um esquema que o jogador tem que se adaptar e fazer o que ele quer. Senão o jogador tá fora, independente de quem seja, né? Assim como o Sampaoli tem, como vários treinadores têm, o esquema de jogo eu jogo dessa forma. O próprio Voivoda também, porque eu lembro, agora eu me lembrei rapidamente, o Pikachu, cara, o que ele tava jogando com o Voivoda no começo, Sim. e hoje ele entra em um jogo ou outro, assim, ó, ele é reserva e não tem conversa. Por melhor que ele seja, por mais que ele faça gol, que ele dê assistência, perdeu espaço, porque quem tá jogando melhor do que ele. Então, assim, não tem cadeira cativa, isso eu queria dizer. Não tem, mas é o fulano, mas é o Alan Patrick. Cara, se o Alan Patrick estiver mal e o Maurício demonstrar nos treinos, nos jogos que ele entrar, que ele estiver melhor, o Alan Patrick vai sair, vai ficar no banco e o Maurício vai jogar. Né? Com ele não tem essa de cadeira cativa, pode ter certeza. Mas falando daí um pouco já do jogo contra o Bolívar. A gente sabe que a fatura estava liquidada. O Inter só não podia perder para ele mesmo. Porque o time do Bolívar explora muito a bola aérea, é a principal jogada deles. Muito mais na altitude, única, é verdade. Né? Muito mais na altitude pela velocidade Sim. da bola e tudo mais. Mas aqui também ele demonstrou um time com pouquíssima qualidade. Não levou susto pro time do Inter. Né? O Valência acabou com o jogo. Faz o gol no primeiro tempo, depois faz o gol no segundo, né, em cima daquele zagueiro que também tinha já tomado o drible para ele no jogo Dida. Né? Então, assim, ele fez todos os gols, eu acho, em cima daquele zagueiro alto, né, careca. O mais importante, sem dúvida, foi no jogo Dida, né, na Bolívia. Então, esse zagueiro aí vai sonhar com o Valência por um bom tempo. E o Ener Valencia marcou 4 gols, né? Beleza que um tava mais impedido que o outro, porque o Ener Valencia tinha uns 5 Ener Valencia à frente. Mas ele marcou 4 gols. E o gol que ele marca de impedimento, ele tá de frente e ele consegue colocar no ângulo, entendeu? Então a gente vê que o jogador tá muito Fora mais participativo, que né? Ele pegou e saiu cara a cara com o goleiro e adiantou a bola demais, porque aquele também era gol lá, praticamente certo, né? Então, assim, ele realmente tá cada vez mais adaptado ao time do Inter. Então a tendência é de que ele se adapte cada vez mais, né? Ao futebol, ao clube, enfim. E comece a ter mais atuações como essa que ele teve contra o Bolívar. De entrosamento com os companheiros, enfim. Ele é um jogador que tem muita velocidade, já ficou, né, muito claro isso. Que qualquer contra-ataque ele pegar ele de mano com qualquer defensor, né, a tendência é de ele atropelar realmente, ir para cima. Ele tem um bom chute, né, um chute forte. Aos poucos a torcida do Inter está começando a conhecer ele cada vez mais. Ele é um jogador que a jogada dele é essa de pegar ele daqui a pouco de 1 contra 1, de esticar pro lado, né, passar na corrida e finalizar. Ele que chuta bem, chuta forte. Então eu acho que cada vez mais, a partir de agora, ele deve se ambientar e começar a ter mais atuações como essa que ele teve contra o Bolívar. Pro jogo de amanhã, né, contra o Goiás,
Eu acho que o jogo do Grêmio talvez agora dessa vez sirva de exemplo pro Inter, né, da dificuldade que é jogar contra o Goiás, né, fora de casa. No Serra Dourada é muito difícil, meu. Eles Muito até, difícil. tipo, tu olha assim no papel, eles não têm um time tão bom, mas o fator casa é muito forte, né, pro time deles. Então eles exploram muitas jogadas pela lateral, tem algumas peças de qualidade, mas assim, o Inter tem totais chances de ir lá e vencer também. Até porque ele precisa também se reabilitar no campeonato. O Goiás está numa posição na tabela que está bem próxima do Inter. É confronto Então, direto, né? se o Inter chega a perder Verdade. esse jogo, ele pode se complicar mais uma vez. Daí aquele ponto contra o Flamengo de novo, né? O Inter vai ter que recuperar outros pontos iguais esse em outros jogos, porque o Goiás, se ganhar, acho que até passa o Inter, não tenho certeza, mas eu acho que passa o Inter na tabela. E daí, assim, os times de baixo, Vasco, Santos, o próprio América, que tá lá um pouco mais embaixo, o Bahia, que tá ali naquela zona, né, próxima do Inter, o Bahia joga em casa, acho que contra o Vasco essa rodada, se eu não me engano. Então, se ele ganha, já começa a embolar de novo. O Inter tem que abrir o olho no Brasileirão. Não adianta só ficar pensando na Libertadores, porque o Brasileiro Sim. é tão importante quanto. Boa. Porque assim, a Libertadores pra te ganhar, cara, não é fácil. Ah, o Inter já tá na semifinal, beleza. Só que tem uma pedreira contra o Fluminense, e se for pra final vai ter mais uma pedreira. E no Brasileirão não pode se dar o luxo, já comentei em outros episódios, de ficar poupando o jogador, porque tá na fase ali, se encaminhando pra fase final do campeonato. O time se reforçou, é verdade, né? A diretoria merece o mérito nesse sentido, mas a campanha no Brasileirão é muito ruim. O Inter tem que abrir o olho, não pode ficar entregando pontos, né, fáceis que nem entregou pro Cuiabá e pro Fortaleza em casa, porque assim, tem que jogar fora, a gente sabe que sempre é mais difícil. E se tu entrega pontos em casa, tu tem que recuperar Tem que esses buscar. pontos fora, né, de algum clube. Então, assim, o Goiás é um jogo chave pro Inter, porque se chega a perder pro Goiás, cara, realmente começa a embolar aquela zona ali. O Bahia, a tendência é de que vença nessa rodada. O Santos que pega o América fora, então é um duelo ali de quem tá brigando realmente na parte de baixo. Que o Santos, né, pela fase do América, tem totais chances de vencer. Buscar aqui a classificação já. Né? A gente vai até pegar agora aqui a classificação para dar uma olhada na pontuação, já passar os jogos aí, porque o Inter, né, pode ficar ligado nos confrontos também das outras equipes. Mas assim, o Bahia pega o Vasco em casa, a tendência é de que o Bahia vença, e o América pega o Santos em casa. Então aí é um duelo mais equilibrado, de dois times que estão brigando ali na parte de baixo. Então qualquer um dos dois pode vencer. Só pra gente comentar então, o é confronto direto. O Internacional tacou 1 ponto de diferença, o Internacional na 14ª colocação com 25 pontos e o Goiás na 15ª com 24. Goiás vencendo pula para 27 pontos e com isso passaria o Internacional. Então é confronto de 6 pontos, é confronto direto. Então o Internacional não pode bobear nessa. E o Bahia tá com 21, se ganhar não passa o Inter, mas daí que nem eu comentei, cola, né? já fica ali embolado. O Inter que tá ali há 5 jogos sem vencer já no campeonato, né? Bem preocupante. Eu acredito que o Bahia deve vencer esse jogo. E o Santos pega o América, desesperado. Aí, né, tudo pode acontecer nesse jogo. E até se o Santos ganha, cara, o Santos já tá um pouco mais abaixo, mas se ele ganha esse jogo, ele também já dá um suspiro ali na zona do rebaixamento, já começa, né, a deslumbrar uma saída. O Inter tá a 4 pontos agora da zona de rebaixamento, né? O Santos tem 21 e o Inter tem 25. Ainda tá em tese confortável, né? O Inter, claro que só depende dele, tem muito campeonato ainda, mas tem que abrir o olho, não pode ficar vacilando, poupando o jogador. Eu acho que isso é um erro do Kudê. Ele não deve fazer isso porque tá numa fase decisiva aí do campeonato. E outra, né, Carlos? Não dá pra ser campeão da Libertadores e baixar pra Série B, né? Exato. Então, tem que abrir o olho, beleza. Dá pra entender muito bem que é um all-in da direção e que a Libertadores é o único campeonato possível. Dá pra entender.
perfeito. Mas só que o Internacional tivesse na 10ª colocação, então. Sim. 11ª colocação. Para daí a gente entender um pouco mais essa, né, largar de mão o Campeonato Brasileiro. Tem um amigo meu, Lucas, um beijo pra ele. Ele fala assim, o Internacional é tão desgraçado que não dá nem pra comemorar tanto a classificação que no final de semana tem que ganhar porque senão periga ir pro Z4. E é verdade, é bem isso daí mesmo. O Inter, ora, né, tem que comemorar o avanço para semifinal. Porra, semifinal, mas ao mesmo tempo já tem que pensar num jogo dificílimo contra o Goiás, porque está a 4 pontos da zona de rebaixamento, cara. Então é muito complicado isso daí. E outra, muito importante pra gente lembrar também, só o campeão vai pra Libertadores do ano que vem. Então, assim, o Internacional, mesmo que chegue pra final e perca, tá fora da Libertadores ano que vem. E o Internacional vai terminar em que colocação? Vai terminar em 18º? Isso daí é Sul-Americana. Então o Internacional vai de... Vamos dizer aqui, vamos já colocar, vai de finalista da Libertadores pra Sul-Americana do ano que vem. Entendeu? Simplesmente por não cuidar muito bem esses pontos que o Internacional está perdendo. Então tem que abrir o olho no Campeonato Brasileiro, beleza, que é muito distante. A gente está na 21ª rodada, ainda faltam 17 rodadas. Mas são 17 rodadas que os outros times também vão jogar. Que os outros times também vão querer posições melhores, vão querer escapar de uma zona de rebaixamento. E o Internacional ainda pega Santos, pega, né? Todo mundo que tem pra pegar ainda, que periga cair pra Série B. Então o Inter tem que tomar muito cuidado a respeito. E perguntando de jogadores, Carlos, eu quero perguntar pra ti sobre 3 jogadores. Wanderson, Johnny e Mercado, tá? Que são 3 jogadores que estavam contestadíssimos. Principalmente o Johnny. O Johnny não dá pra ouvir o nome dele que a torcida já vinha em peso e eu contestava muito ele. Mas pra mim, contra o Bolívar, ele tem uma das melhores atuações que eu vi ele. Um cara participativo, não errando bola. Ele acertou todos os lances que ele teve de disputa. Um jogador que começou a jogar de cabeça erguida, procura os jogadores para poder avançar e um passe vertical. Então, assim, antes ele não tinha confiança nenhuma. A gente via ele pegando a bola, passando para trás. Hoje não, hoje ele busca jogo. Ele pegou a bola sozinho, deu o drible e contribuiu ofensivamente. Quase que o Internacional marca um gol e saiu dos pés dele. Então, assim, Wanderson, Mercado e Johnny. O Wanderson também é outro. E esses 3 dá pra ver que são muito táticos e que precisa de um técnico tático, que é o Kudê, para contribuir muito positivamente para esses jogadores. O Wanderson jogou muito bem, está jogando muito bem. E eu queria saber de ti o que tu acha sobre esses 3 jogadores que vêm jogando muito bem, contribuindo muito bem e era muito contestado pela torcida. O Johnny, eu acho que desses 3 é o que vem jogando melhor. Porque ele vem já de uma sequência um pouco maior de boas atuações. Desde o jogo lá contra o River, contra o Bolívar, contra os jogos que ele teve em casa aqui no Brasileiro também ele foi bem. Então eu acho que ele veio numa sequência um pouco maior de jogos seguros. E assim, vale, né, relembrar que ele tem só 21 anos. Claro que para jogador não é tão jovem assim, mas ele ainda está em fase de aprender, né, de aprimorar a parte técnica, a parte física, enfim. Então, assim, a diferença dele para os outros jogadores também é que ele é mais jovem do que os outros e que ele ainda pode evoluir ainda mais. Foi recentemente convocado para a seleção dos Estados Unidos de novo. Então eu acho que dos 3, eu acho que disparado ele é o que vem jogando melhor e que o que tem o melhor potencial ainda para crescer no time do Inter. O Mercado, assim, pela idade e tudo mais, a gente sabe que ele precisa ter uma boa proteção. Porque ele no mano a mano contra algum, né, zagueiro ali, ele pode, né, comprometer. Não que ele vá comprometer no jogo, mas a gente sabe que o forte dele é a bola aérea, que ele vai muito bem sempre, e aquela jogada ali de se antecipar, né, muito do que o Jeromel faz também. O Jeromel também, se precisar botar velocidade contra algum zagueiro, contra algum atacante hoje, ele pode comprometer também por causa da idade. Então eu acho que a idade chega para todo mundo, também, né, já chegou para ele. Ele é um jogador que precisa estar bem protegido, ele não é um mau jogador,
pô, jogador de Copa do Mundo também. Então ele tem a história dele que fala, né, por si só, mas ele precisa ser bem protegido. Ele, se ele pegar ali qualquer atacante, ele vai incomodar, assim como, né, o Kahneman incomoda de ficar ali no pé do cara, enfim. É um jogador experiente, argentino. Eu acho que ele é um jogador útil ainda. Ele ainda não está comprometendo, mas ele precisa ter uma boa proteção para ele não ficar muito exposto, né? Aquele gol lá contra o River que ele ficou muito marcado, que o De La Cruz, eu acho, enfia a bola pro Solari, que ele tem que sair correndo do meio de campo até a zaga do time do Inter, aí o Solari passa voando por ele, né? Até nem tava ali numa disputa, mas é um lançamento que os dois saíram quase que juntos, o Solari chega uma semana na frente dele, então ele precisa estar bem protegido, porque senão aí sim ele pode, né, cometer ali algum equívoco e comprometer o time do Inter. O Wanderson, cara, assim, esse jogador eu acho que talvez dos três, pra mim, é um que a gente ainda precisa avaliar ele mais jogo a jogo. Porque ele faz um jogo bom, daqui a pouco no próprio jogo ele vai bem, mas daqui a pouco ele vai mal. Então, assim, eu acho que como ele é atacante, cara, o que atacante tem que fazer? Tem que fazer gol, dar assistência, colaborar. Eu acho que ele fica devendo muito ainda nesse aspecto. Porque, claro, que com esse esquema tático do Kudê, ele não fica tão perto do gol, né? Quem fica mais é o Valencia e o próprio Alan Patrick. Mas ele é atacante, cara. Pô, ele tem que fazer uma jogada individual, deixar um companheiro na cara do gol. E eu não sinto que ele consegue fazer tanto isso. Eu acho que, sim, na melhor fase do Inter, ele e o Pedro Henrique, o Pedro Henrique foi muito melhor do que ele. O Pedro Henrique foi artilheiro do Gauchão, entrando nos jogos, nem sendo titular. Então, assim, eu acho que o Wanderson precisa melhorar muito. Eu acho que ele também foi um dos jogadores que, com essa mudança de esquema tático, né, que o Kudê implementou, ele não conseguiu ainda desempenhar o bom futebol que ele já demonstrou também no Inter. Logo lá que ele chegou, eu acho que em 2021, enfim, que ele realmente fez bons jogos. Mas assim, eu acho que ele foi caindo aos poucos, também junto com o desempenho do time, porque o time também foi caindo aos poucos. E ele não conseguiu dar, né, essa subida de rendimento. Então acho que talvez dos três aí, ele ainda é o que recebe mais críticas, embora ele tenha feito os dois bons jogos contra o Bolívar, e pode ser aí o começo de uma reabilitação dele, mas eu acho que por ele ser atacante, ele tem que colaborar mais em fazer gols, ou em dar assistência e deixar o companheiro mais vezes na cara do gol. Atenção, casa de apostas. Estamos gabaritando, hein, Carlos? Nos últimos confrontos, tu acertou um resultado, eu acertei Grêmio 3, Cruzeiro 0. Isso eu não então, tava acreditando nos 3 a 0. Verdade, isso daí tu tava bem descrente e o Grêmio foi lá e gabaritou. E eu tirei uma grana, hein? Uma grana. Então, boa, atenção, casa de apostas. Quando que vocês vão vir com a gente, hein? Mande um directzinho, mande o seu comentário e a gente vai conversar melhor a respeito. Internacional e Goiás no Serra Dourada, quanto e por quê? Puxa vida, cara. 0x0. Inter 1, Goiás 0. O Internacional ganha esse jogo. E Cuiabá, quer dizer, Grêmio e Cuiabá na Arena do Grêmio. Cara, assim, ó, vamos torcer para que o gramado da arena consiga dar conta da chuva, né? Agora até, inclusive, durante a gravação começou a chover aqui. Então a tendência é de que permaneça aí pelo final de semana inteiro. Então vamos ver como é que vai estar as condições do gramado. Se a bola rolar, tá ótimo, né? O problema é quando a bola não rola ali, enfim. Daí já compromete também um pouco do próprio jogo. Mas o meu placar para esse jogo é Grêmio 2x0. Eu fecho contigo. Grêmio 2x0. Eu tava com o Grêmio 4, Cuiabá 0. Mas, só que vai chover. E eu não confio muito no Grêmio com chuva. Entendeu? Era que nem o Grêmio e Bahia. Contornado 4x0. Contornado 2x0, sem tornado 4x0. Então era meio assim. Então eu tenho dois palpites. O Grêmio com chuva é um pouco pior. Então por isso que eu. Ou menos, né, capacitado para poder fazer um 4x0, 5x0, que é o que eu acho que ia ser com as condições do clima legal. Pra mim ia ser Grêmio 4, Cuiabá 0. Mas, com chuva, 2x0. 2x0,
o Grêmio vai lá e confirma o seu favoritismo e garante 3 pontos. E aí se consolida muito mais na zona de cima, né? No G4, vaga direta, que é o que o Grêmio disputa e que com certeza vai conseguir. Agora ele tá atrás ali do Palmeiras, né? Que já passou o Grêmio no caso. Mas que nessa rodada tem um jogo super difícil contra o Corinthians, fora de casa, né? O clássico né, paulista. Né? Então eu acho que aí um empatezinho, se o Grêmio vencer, né, já corta aí essa vantagem, no mínimo, né, 2 pontos de diferença. Então eu acho que a rodada boa aí pro time do Grêmio, né, encostar mais aí no pelotão na frente. O Botafogo que pega o Flamengo em casa, que o Flamengo que já perdeu, né, pro Botafogo no primeiro turno jogando em casa. Foi um dos, né, ali começou ali os grandes feitos do Botafogo, né, do turno inteiro. Então eu acho que também vai ser um jogo difícil, né, para ambos os times. Até talvez o Botafogo pela fase seja o favorito para esse jogo. Mas assim, a rodada tá boa pro Grêmio vencer e começar a encostar cada vez mais nos times ali da frente. O São Paulo pega o Curitiba em casa, né, tem um jogo mais acessível. O Atlético Paranaense pega o Atlético Mineiro, que também precisa, né, se reabilitar no campeonato. E que tá aos poucos se reabilitando, né? O Bragantino joga fora de casa, nessa rodada também. Então, assim, dos times ali de cima, talvez o Grêmio tenha um jogo mais acessível em tese. Porque a gente sabe que o Cuiabá fez bons jogos recentemente também. Não dá pra menosprezar esse time do Cuiabá, é um time chato de jogar contra. Então o Grêmio tem que ter aí, né, cuidado redobrado com esse time do Cuiabá. Mas eu acho que o Grêmio deve vencer esse jogo sim, tem totais chances de fazer isso. E você, qual é o seu palpite? Queremos saber o seu palpite. Deixa o seu comentário, vamos ver se tu é bom mesmo, se tu vai lá e gabarita o resultado, assim como a gente tá gabaritando. Nós, por enquanto, estamos muito bem nas apostas. Eu quero saber de você, se você está acertando, e comente o palpite para esses dois confrontos. E para você que esteve até aqui, vai meu beijo. Muito obrigado de verdade, você que está ajudando a gente a crescer cada vez mais. Então deixe o seu like, compartilhe com seu parceiro, com a sua parceira que gosta da dupla Grenal, e a gente volta na próxima semana falando muito sobre os confrontos da dupla no Campeonato Brasileiro, beleza, meu parça? Tamo junto? Até Isso aí. que vem. Até semana que vem. Valeu.